You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Imagina que você não acredita em Deus, nem em vida após a morte. Então você quer pautar sua vida de acordo com o que é melhor. Você quer ter o máximo possível de momentos bons, o mínimo de momentos ruins. Você quer ter mais prazer e menos dor. Você quer não desperdiçar tempo e tudo mais. Você vai ser guiado pela razão. Não a razão logos, a razão com R maiúsculo, mas a razãozinha, a razão humana, ou até a razão animal. Corvos, por exemplo, tem isso, de parar e ficar olhando para um negócio e de repente faz tudo de uma vez. Ele planeja. Os animais têm uma noção de esse tipo de razão, o cálculo. É isso que pauta a sua vida. Esta razão animal. É um utilitarismo orgânico, no sentido de que você quer maximizar a utilidade. No planeta Tinder, é isso que todos buscam. Eficiência. E a importância da relação entre a eficiência e o sexo é inestimável. É um assunto extremamente complicado. Freud, mas acho que não é só o Freud. Você tem em vários autores essa noção de que a repressão sexual tem alguma coisa a ver com o progresso cultural. Talvez com o progresso tecnológico também. A gente seria menos movido a ficar construindo coisas. Que é estranha essa mania. E eu trago isso aqui porque me parece que esse mecanismo de repressão do sexo que leva ao desenvolvimento cultural, ele está condicionado pela gratificação, de alguma forma. Da racionalização da gratificação, eu acho. E daí eu penso na República do Platão. Tem essa discussão lá. O Sócrates, ele fala sobre como os guardiões, que são essa casta mais elevada, ninguém pode negar sexo a eles. Mas quando eles estão em campanha de guerra, os outros cidadãos das castas inferiores, porque eles não podem transar entre si, se eu não me engano, eles não podem dizer não pro sexo, eles têm que deixar o cara se gratificar. Ou ele ter acesso à gratificação sexual sistemática. Tem alguma coisa aí. Eu não sei dizer o que é, mas eu tenho certeza que tem alguma coisa aí. Que é relevante por causa daquilo que eu chamo de revolução logística. Nas últimas décadas, aconteceu uma coisa bem peculiar, que é a unificação de todas as pessoas. Isso meio que unifica todas as mulheres num único harém, digamos assim. Não no sentido ofensivo, simplesmente elas são uma pool única de mulheres. Tá tudo unificado. E isso é uma coisa que, pros homens, reflete num rebaixamento do nosso valor. Essa é uma coisa complicada. A gente vai assumir como estereótipo, e é verdade, eu acho, na prática, que o que o cara quer de uma relação? Se ele não tem Deus, se ele não tem vida após a morte. Você quer otimizar as coisas, né? Você quer ter o máximo de momentos bons, o mínimo de momentos ruins, o máximo de prazer, o mínimo de dor. Não quer desperdiçar tempo. Isso é uma coisa que começa a se tornar essencial. E daí é que o jogo vira pras mulheres. Esses dias eu tava conversando numa live do Instagram com o Cláudio, do Lógica Masculina Raiz. Recomendo o Instagram dele. É interessante porque ele tem um público totalmente diferente. Ele fala pras mulheres, basicamente. E o meu canal é 90% homem. E daí ele tava falando de quais são os problemas das mulheres no Tinder. Eu tô mais acostumado a ouvir do meu público os problemas dos homens no Tinder. Os homens estão voltados pra essa história de por que você precisa de uma relação? Por que você pega o Tinder? Ou por que você vai falar com as mulheres tendo em vista essas coisas amorosas? Em geral é pra sistematicamente ter acesso à gratificação sexual. E especificamente pra não desperdiçar tempo e ser mais produtivo. É uma coisa que, quando eu falo assim, parece que a acusação é mais séria. Eu não tô dizendo que todo mundo pensa exatamente assim, mas isso é meio que um mecanismo que eu vejo em todos os caras em maior ou menor grau. Que o cara quer pegar mulher pra não perder tempo com mulher. E daí, ou você vira um pegador, e daí você não perde tempo, sabe, com besteira. Ou você prefere arrumar uma namorada ou alguma coisa assim, pra você ter, também, pra você não ter que ficar caçando por aí, pra não perder tempo. Mas em todo caso, tá estritamente atrelado à utilidade, à praticidade do negócio. O desperdício de tempo se torna quase que um tabu, se torna o total oposto do que o cara quer na relação. E o negócio se complica quando a gente fala da gratificação sexual das mulheres. Lembra daquela regra que eu já falei no efeito Tinder? As pesquisas mostram que os homens swipam pra direita, que é dizer sim pra pessoa. Você vê a fotinha, daí você diz sim ou você diz não. Os homens, 80% das vezes, eles dizem sim. Eles aceitam, dão chance pelo menos, pra 80% das mulheres, quase qualquer mulher. Ou seja, meio que quase qualquer mulher bota uma maquiagem, se arruma, vai tomar um sim. Se não chamar atenção, não vai tomar não. Só alguém que chama atenção como estranha toma um não dos caras. Mais ou menos ao inverso com as mulheres. As mulheres só dão chance pra o cara que chama atenção pra cima. Pra os 20% melhores. Estatisticamente falando isso daí. E não garante quem vai ficar com quem, é só de dar chance. A maior parte dos caras literalmente faz essas coisas e não ganha um sim. O cara simplesmente não existe. Enquanto que as mulheres têm meio que a impressão contrária. Todos os caras pra quem ela dá um sim, em geral deu sim também.
porque se ela não chama atenção, ela toma um sim automático do cara. Qualquer mulher que aparece, o cara vai dando sim. Então, tudo se passa como se os homens fossem os ferrados nesse jogo. Mas depois que você forma o par, pensa que o que eu tô falando aqui não é simplesmente do Tinder. É todas as redes sociais. É tudo desde que tem a unificação das pessoas. Desde que as redes conectaram o mundo todo, as pessoas todas do mundo. Virou um mercado unificado e as leis da oferta e da demanda. Quando você tá pensando em termos racionais e vivendo nessa racionalidade animal, basicamente todo mundo é objeto. Porque quando você analisa racionalmente a coisa é objeto da razão. Coisa é objeto de cálculo. A gente pensa em nós mesmos como coisas, pra gente calcular mais eficientemente como ter mais prazer, menos dor, desperdiçar menos tempo, saca? Que é automático. Se você não tem tabus, se você não tem traduções, se você não tem instâncias externas e superiores que regulam o que você vai fazer aqui, a última palavra é dessa razão animal. Você pensa igual um babuíno. E aí a última coisa que os caras querem é desperdiçar tempo. O acesso sistematicamente gratificar sexualmente. É isso que o cara busca pra otimizar a vida dele. Assim, a gente não fala nesses termos, né? Mas eu acho que esse é o ponto. O argumento seria assim. Tem várias coisas que as mulheres fazem com a gente que é legal, sabe? É legal conversar com a mulher, é legal passar tempo com elas, sabe? Jogando, vendo TV, qualquer coisa. Mas você pensa, o que os seus amigos podem fazer que a mulher faz que é legal? Todas as coisas mais legais e prazerosas que você faz com a sua esposa ou com a sua namorada, menos sexo e as coisas relacionadas a filhos e tal que decorrem disso, você tem com os amigos também. E é mais prático. Em geral, tem mais praticidade por algumas razões, sabe? Juntar os amigos sem as namoradas e tal. É o que a galera faz. Os meninos fazem muito isso. Eu já falei em outros vídeos sobre o Clube da Luta e tal, que tem essa questão dos meninos terem se recolhido pros próprios mundinhos, sabe? A galera do futebol, a galera do jogo do videogame, sabe? E sem as meninas, porque não é ótimo, não otimizou o negócio. Tem 1% de chance de o rolê ficar mais chato porque alguém trouxe a namorada. Então não, vamos sistematizar que ninguém traz namorada, é regra da casa. Quantidade de rolê de homem que tem a regra que ninguém pode levar namorada. E tudo isso que eu tô falando, esse mecanismo da razão animal, me parece que ele é mais forte no homem. Que essa coisa de racionalizar, calcular e objetificar o mundo, objetificar a si mesmo e aos outros, no sentido de fazer de tudo um objeto de cálculo, eu acho que isso tá mais forte nos homens mesmo. Talvez em alguns homens e não em todos, sei lá. Mas é masculino na minha cabeça. As mulheres, as fêmeas, porque pensa na mulher como o gênero fixo, a coisa que tá atrelada a ser mãe. Mas as mulheres enquanto trabalhadoras, a mulher já desconstruída, a mulher que vai se tornar cada vez mais parecida com o homem nesse sentido, ela começa a querer pautar a vida dessa mesma forma. E daí que eu faço esse gancho, que as mulheres devem estar meio que no meio do caminho, porque hoje a gente tá todo mundo, como eu falo, entre a desconstrução e o anacronismo. Ninguém tá realmente super moderno e ninguém ainda é totalmente Velho Testamento. Tá todo mundo anacrônico, na verdade. Mas todo mundo tem em graus diferentes e em lugares diferentes da sua própria personalidade. Algumas coisas mais modernas, algumas coisas mais antigas, que dificultam que a gente consiga encaixar uns com os outros. Mas enfim, que as mulheres estão nessa história de, bom, eu tenho que otimizar aqui minha produtividade e tudo mais. As mulheres, sabe essa história das mulheres tenderem a preferir trabalhar menos horas num emprego em condições melhores do que ganhar mais numa condição horrível? Sendo que os caras fazem essas decisões. Tem vários desses livros falando sobre por que as mulheres ganham menos que os caras. Que não é discriminação aleatória e tal, mas é que os caras realmente estão dispostos a fazer um monte de sacrifício pra ganhar mais. Maximizar a utilidade. E as minas não, elas são, eu diria até mais razoáveis nisso, sei lá, não vou usar a palavra razão porque tô usando em outro sentido aqui. Mas elas são mais tranquilas, elas não são menos neuróticas, talvez esse seja o ponto todo. Porque a gente estaria falando aqui meio que de uma neurose coletiva, que é aquilo que produz a cultura, que produz toda a produtividade estaria atrelada a esta neurose, a esses mecanismos de repressão da sexualidade, que estão condicionados por conseguir a gratificação. Se o cara não tem nunca gratificação, a menos que ele consiga, sabe, ser um santo ou ir para outro lugar, ele fica frustrado, ele desiste das coisas, ele não consegue produzir. Não sei se funciona exatamente assim, mas tem alguma coisa aí nessa história, como eu costumo dizer. Então não sei o que é. Peço até para vocês me ajudarem. Eu acho que essa reflexão aqui que eu tô fazendo tem coisas já que foram ditas por aí, mas tem algumas coisas que talvez sejam novas, que eu pelo menos nunca vi ninguém dizer, mas eu tenho certeza que outros já pensaram. Mas enfim, que as mulheres elas não estão ainda nessa mentalidade 100% racionalizada, otimizada, que nem o cara quer. Eu quero maximizar tudo, então ela só quer usar o Tinder pra, arrancar o máximo de prazer, ter o máximo de orgasmos por semana pra que ela consiga produzir mais. Os meninos têm agora esses movimentos NoFap e tudo mais, de
Só que você vê por quê, e o cara fala que é porque ele vai ser melhor, vai trabalhar mais, vai ser mais produtivo. Tá todo mundo querendo otimizar essa produtividade, porque com a produtividade você depois otimiza a sua utilidade, tipo, você compra mais coisa e... É uma coisa que custa dinheiro, custa vitalidade. O seu tempo começa a valer muito, porque tudo tá totalmente otimizado. Cada minuto no mundo dos velhos tempos, que você leva séculos para chegar na casa do vizinho porque você não tem nem bicicleta, esse mundo é muito diferente. O valor de um minuto do que agora. Um minuto você tipo, tem 5 conversas com 20 mulheres diferentes. Então, o desperdício de tempo do cara, na hora que ele tá usando esses sistemas otimizados de parear com mulher, é meio tabu pra eles. Daí a experiência das mulheres acaba sendo também um desastre. Porque elas veem que nenhum cara quer perder tempo. Eles às vezes até preferem, ao invés de sair, como eu falei no outro vídeo lá, que é Lauren, putz, muito meme, né? Tive como machista radical. Chamei a mulher pelo nome errado, desculpa, Lauren. É Lauren, não é Jensen, foi o que eu falei lá. Que ela fala que o cara prefere ficar em casa tocando a si com a foto dela, com o nude dela, do que sair. O cara é mó preguiçoso, tá chovendo, então não vou, sabe? E daí, no outro vídeo eu exagerei, eu acho. Eu tô tentando ser mais razoável aqui porque eu dei uma exagerada ultimamente. Desculpa, gente. Desculpa por ser homem. Mas que as minas também querem essa história de... Elas estão se relacionando pra obter gratificação sexual. Se ela não... Tipo, uma relação em que a mulher não extrai orgasmos, não presta, não existe. É pra isso que serve a relação. A mulher incorporou isso também. Agora que a principal atividade da mulher não é ser mãe, e sim ser produtora, ser produtiva, trabalhar e tudo mais. Parece que quando a mulher era mãe, ela não precisava ter esse mecanismo de atrelar a gratificação sexual à produtividade. Porque ela não precisava ter a produtividade. A coisa de cuidar do lar e tal é trabalho, mas saca a diferença da coisa. Não é uma coisa assim que quanto mais você fizer, maior você vai ser, mais você vai ser gratificado e tal. Tipo, tem limites que previnem você de ficar completamente neurótico. O outro lado da coisa, o de ser o mais produtivo possível, ganhar o máximo possível, não tem esse mecanismo. Quanto mais neurótico nisso, mais produtivo. E daí eu acho que é um negócio que dá problema, é que agora as mulheres estão cada vez mais vivendo na pele, agora que a prioridade delas virou a carreira. O amor não pode mais ser a prioridade delas. E daí a gratificação sexual se torna esse elemento essencial. Elas precisam ter gratificação sexual sistemática, que nem os caras querem, para elas poderem competir no mundo do trabalho. De algum jeito, entenda que... Por isso que eu não trouxe as referências e nem nada, porque eu não quero afirmar isso daqui como se fosse um artigo acadêmico. Tô especulando, porque eu acho que tem alguma coisa aí. Então me ajudem também e não achem... Isso aqui não é minha palavra final. Todos os meus vídeos, isso vale para todos os meus vídeos. Eu sempre tô no meio do processo. Eu vou ao vivo todo dia quase. Eu não vou sumir, entendeu? Todos os mal entendidos que minhas palavras geram, eu tô aqui pra resolver, vou resolver. Quem quiser interpretar um negócio, sabe, de qualquer jeito e me acusar de ter... Dane-se, entendeu? Dane-se. Eu prefiro me ferrar com um bando de idiotas, mas que a galera que tá realmente se importando com o assunto consiga, tipo, ajudar vocês a terem insights, sabe a coisa de dar parto? Não é que eu sou método socrático, mas eu gosto dessa ideia de tentar fazer, que nem o Sócrates, ajudar vocês a fazerem o parto das suas próprias ideias. Eu gosto de ser matéria-prima para vocês irem lá e pensarem, e daí eu ajudo vocês a tirarem o bebê, a nova ideia, a ideia fresca. E porque boa parte das coisas que são as coisas que são minhas ideias, digamos assim, que viraram meus memes, sabe? Na verdade, foi alguém na minha transmissão ao vivo que sacou com alguma coisa que eu disse, daí o cara falou e daí alguém complementou. Tipo, essas minhas ideias representam uma comunidade inteira, de certa forma. E daí, talvez, por causa disso, eu tenho que falar um pouquinho da história da Veja. A Veja não me chamou de machista radical. É acusável. Meu ponto é só que, claramente, eu não sou o meu público. Ninguém é o próprio público. Mas tem uma distinção que foi feita desde o começo entre eu e o meu público, que tem a ver com a história do meu canal. Quando eu comecei, meu canal era basicamente pra mulher. Era pra ser um canal de livro normal, que é mais frequentado por mina. Daí, os caras descobriram o meu canal, dominaram o rolê, e daí, pelo menos naquela época, eles eram muito mais otimistas e tal, era um clima muito melhor. E eu não queria censurar ninguém, acabou que eles dominaram o espaço, as mulheres começaram a querer participar menos, mas sempre quis contemplar a perspectiva delas quando eu consigo. E daí, como eu sou um fazedor de vídeos, eu começo a querer fazer vídeo para os caras que me assistem, para ajudar eles. Eu vejo, bom, quais são as questões que esses caras têm, como que eu posso avançá-las. E aí, pra muita gente, porque eu também não vou ficar xingando eles e lembrando vocês todo dia que eu não sou um deles e tal. O importante pra mim é assim, eu não represento eles. Eu não quero representar ninguém.
Porque depois a galera vai ficar brava comigo, não só eles. Qualquer um que eu vier aqui representar vai ter razões legítimas pra falar, por que você falou isso aí em meu nome, entendeu? Eu não quero falar em nome de ninguém pra eu ser livre pra falar essas besteiras, que podem parecer totalmente inúteis, mas às vezes, algumas delas realmente ajudam a parir ideias novas nos outros. Então assim, eu não sou a galera, esse público meio tóxico, mas eu não vou recriminar eles, entendeu? Eu prezo muito por um negócio de lealdade, mano. Eu me importo muito com isso. E eu falei quando eu tinha, sei lá, 5 ou 10 mil inscritos que eu nunca ia atacar eles, que eu nunca ia ser contra eles. Eu já fiquei bravo com eles 1000 vezes, normal, mas assim, não todos. Sempre mantenho isso daí, mano. Não vou fazer. Nem as minas conservadoras, nem os caras, essa galera raivosa. Lealdade, mano. Se eles quiserem brigar comigo, vai ter que brigar muito pra eu resolver inimizar todos, entendeu? Pra ultrapassar essa minha ideia de querer manter a lealdade porque importa pra mim. Então, eu realmente quero ser o menos tóxico possível pra poder avançar essas ideias. Por isso que isso me importa, por isso que eu tô chegando nesse ponto aqui. Porque eu quero poder falar coisas que são ousadas, que são bizarras, que um monte de gente vai poder tirar de contexto e me acusar do que for. Mas eu acho que, em última instância, vale a pena. Eu acho que seria quase que irresponsável. Eu tô numa posição... Porque tem um monte de caras como eu, assim, que topam fazer ideias que acabam, sabe, ousadas, estranhas, mas que ajudam os outros a pensar, porque são criativas. E pô, agora caiu em mim, eu tenho pessoas me ouvindo. Não é normal um cara que tem esse tipo de traço ter gente ouvindo ele. Eu tenho, então eu tenho que arriscar. Eu acho que é meio que isso. E daí eu agradeço muito vocês, porque vocês são, mano, vocês são... Tipo, meu público é o melhor, sabe? Como assim meu público não me destrói, sendo que eu falo esses absurdos, tá ligado? Tipo, claramente vocês são foda e é por isso que a gente tá aqui com um canal da hora. Então, muito obrigado, galera. Obrigado por serem platínios e até a próxima.